paz do Senhor a todos. Último domingo de 2020. Quem diria, né? Que ano. Que ano difícil, que ano que trouxe para nós grandes e novos desafios. Um ano que nos levou a fazer coisas que jamais imaginaríamos fazer, nos tirou de uma zona de conforto, e alguns dizem que em termos de tecnologia, nós conseguimos avançar em um ano que era para ser feito em 10. Então você imagina o desgaste que nós como seres humanos não estamos, né? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Eclesiastes capítulo 7. Eu tenho o costume de sempre, quando chegamos no final do ano, né, fazer um balanço da minha vida. Eu acho que muitas pessoas acabam fazendo a mesma coisa, né? Acabam refletindo sobre como foi o ano, o que teve de bom, o que teve de ruim, aonde eu acertei e aonde eu falhei. O que eu preciso fazer para o ano que vem ser melhor? O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor no próximo ano? E como viver 2021 com sabedoria? Talvez este seja o objetivo, né? O tema da nossa mensagem de hoje. Como viver 2021 com sabedoria? Porque viver os dias, a gente vive, querendo ou não, a gente acaba vivendo dia após dia. Mas com sabedoria é um pouco mais difícil, né? Quando nós observamos, nós temos alguns livros de sabedorias, né? Provérbios, Eclesiastes, são livros gostosos da gente ler, que nos faz refletir sobre conselhos de pessoas sábias. Eclesiastes foi um livro escrito, né, por um sábio, que quer dizer, Eclesiastes quer dizer colete, que na sua tradução seria o pregador, né, e não Eclesiastes, como nós temos no português, seria o pregador. Então, o que o pregador ele diz para nós através dessas palavras de sabedoria? Alguém que recebeu muita sabedoria, uma pessoa muito sábia que viveu muitos anos nessa terra, procurando encontrar o verdadeiro sentido da vida. E muitos de nós pensamos, qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Como nós podemos viver uma vida melhor, mesmo em meio ao caos e às lutas, às dificuldades que nós enfrentamos todos os dias? E aí eu quero compartilhar com vocês esse texto, né? Talvez o livro de Eclesiastes inteiro seja uma oportunidade de reflexão para esse final de ano, né? Se você tiver tempo, e eu creio que vai ter, a não ser que o Senhor te chame, né? Sua senha seja chamada. Mas se isso não acontecer, ou Jesus voltar, você tem tempo, daqui até o último dia do ano, para fazer uma reflexão em cima do livro de Eclesiastes. Eu fiz a minha nessa semana, né? E de todos os capítulos eu falei, acho que eu vou ficar só com o capítulo 7 para compartilhar com os irmãos, mas não que os outros não tenham riquezas tamanhas que possam realmente trazer alimento à nossa alma. Capítulo 7 começa, o pregador ele começa nos dizendo assim: olha, mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes, e o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. Mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque este é o fim de todo ser humano. E deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Mais vale um momento de tristeza do que dias de sorriso, porque é o rosto circunspecto, o rosto triste o rosto triste vai produzir um coração compreensivo. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes e em lugares de muito riso. Essa daqui talvez seja a primeira parte. O que nós conseguimos tirar daqui?
Talvez uma das formas sábias para viver 2020 seja reconheça as suas limitações. É isso que esse texto está falando, esta parte do texto está dizendo para mim, para você, para nós. Se você quer viver 2021 de forma sábia, reconheça as suas limitações. Ele vai falar o quê? Olha, o bom nome é melhor do que perfume. Perfume mais precioso, o mais caro. Por quê? Porque quando você morrer, naquela época, né, quando os mortos, quando a pessoa chegava ao fim da sua vida, os mortos, eles eram ungidos com perfume. E o perfume mais valioso, mais caro e mais poderoso que existia para alguém que faleceu, era o seu nome. Foi a história que essa pessoa escreveu nos dias em que ela tinha vida. Então você pode colocar, um perfume, olha, esse perfume é maravilhoso, mas ele não chega nem próximo do nome que aquela pessoa construiu. Por isso ele diz que um bom nome é melhor do que um perfume mais valioso, mais caro. Isso é chuva? Glória a Deus. Amém. Mais vale uma casa. Ele fala o quê? Que é melhor você ir aonde existe um velório do que onde existe uma festa de aniversário. E aí você pode falar, misericórdia, pastor. Que coisa ruim da gente falar no final do ano. Depois de tantas mortes que aconteceram. É exatamente isso que o sábio fala, que o pregador nos ensina. Nós somos uma das gerações que mais lutam contra a morte. Nós não gostamos de falar em morte, nós não aceitamos a morte, tanto que a ciência, dia após dia, desenvolve cada vez mais formas da pessoa não ficar velha. Olha, põe botox, estica e faz rejuvenescimento do rosto, e faz criogenia, congela-se para que depois você possa acordar daqui 50, 100 anos, para ver como que vai ser o futuro, né? São várias e várias formas que a ciência e o ser humano procuram para lutar contra a morte. Ao mesmo tempo que a morte é uma maldição para o ser humano estabelecida lá em Gênesis, e que também a morte é o nosso último inimigo, falada lá em Coríntios. A morte também, amados, é a passagem para os filhos de Deus voltarem para o seu lar, voltarem para as moradas celestiais. Por isso nós dizemos que o verdadeiro cristão, ele não morre, ele volta para casa. Ele volta para a casa do Pai. A morte é a nossa passagem de volta para a casa do Pai. Por isso ele diz, olha, o dia de tristeza, o dia de luto, é um bom dia, é um dia em que você deveria estar ali, onde existe o ambiente de morte. Por quê? Porque é o fim de todo ser humano. Por isso que nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós não somos deuses, não vivemos eternamente. Para viver eternamente, eu preciso entregar a minha vida para Jesus, crer e receber o Filho de Deus, para que depois que eu enfrentar o último inimigo, que é a morte, que eu vou atravessá-lo, eu volte para a casa do Pai, e ali sim, eu vou viver eternamente com o Senhor. Mas nós vivemos no mundo, no planeta Terra, achamos que somos imortais, que somos invencíveis, e não é assim. Nós somos limitados pelo tempo, pelas circunstâncias, nós somos afetados pelos acontecimentos e precisamos realmente refletir. Por isso que ele diz aqui, é uma grande oportunidade para reflexão. Final do verso 2. Os dias de tristeza, os dias de luta, de sofrimento, são uma grande oportunidade que Deus nos dá para refletirmos na nossa finitude, nas nossas limitações, reconhecer a grandeza, a majestade e o senhorio de Deus na nossa vida. Então, se você quer realmente viver um 2021 com sabedoria, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer as suas limitações. Vamos continuar a leitura? Verso 5. Mais vale escutar a repreensão de um sábio do que as adulações dos tolos. Pois tal como o estalo de espinhos ao fogo, debaixo da panela, assim é o riso dos insensatos. E isso também é vaidade.
E não faz sentido. A opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e um suborno pode apodrecer o coração. A conclusão dos assuntos é melhor do que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permita que a irritação tome conta do seu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Segundo conselho para que você viva um 2021 de forma sábia: dê tempo ao tempo. Saiba esperar. A palavra que é muito clara, ela fala: olha, toma cuidado com as adulações dos tolos, com aquele pessoal que fica puxando o saco, né? Olha, nossa, você errou, você falhou, Não, está tudo certo, está perfeito. Você foi, de repente falou algo que não devia, mas a pessoa está ali batendo nas suas costas. Olha, parabéns, hein? Que palavra maravilhosa. Como você canta bem, como você toca bem, como você ministra, como você é um bom cristão. Cuidado com essa montanha de adulações, cuidado com esses muitos, com essas muitas adulações. Toma cuidado com pessoas que sempre estão te elogiando. Porque, via de regra, os tolos, eles não conseguem enxergar e ter a coragem para chamar a sua atenção, repreendê-lo no seu erro. Ele simplesmente dá tapinha nas costas e faz você se tornar um tolo também. Por isso ele diz: olha, é melhor você escutar a repreensão de alguém que é sábio do que você receber as adulações dos tolos. Prefira muito mais, meus amados, quando você errou, alguém tenha a coragem de chegar e chamar a sua atenção, dizer: olha, você foi muito bem até aqui, mas daqui para frente você falhou nisso, nisso e nisso, você precisa melhorar. São essas pessoas que nos ajudam a sermos pessoas melhores. São esses que realmente são os amigos. Os amigos são aqueles que chegam para nós e nos dizem verdades que os outros não têm coragem de dizer. Cuidado com aqueles que te adulam demais, mas também toma cuidado com o sábio. Dê tempo ao tempo, porque a palavra diz que a opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e um suborno pode apodrecer o coração dele. O que ele está dizendo com isso? Espera. Dê tempo ao tempo, porque tem muitas vezes que a opressão faz com que o sábio deixe de buscar a sabedoria do alto, e ele se apoie na sua própria sabedoria. O sábio, de repente, ele começa falando, ele fala com Deus para falar ao povo de Deus. E à medida que o tempo vai passando, que as dificuldades vão aumentando, que as opressões vão sendo mais intensas, este sábio muitas vezes ele deixa de buscar a Deus porque ele acha que ele já não tem mais tempo para buscar o Senhor. Então agora ele vai de acordo com o que ele acha que é certo. Ele se apoia na sua própria sabedoria. E não é sábio que você ouça alguém que não ouviu a Deus antes. Não escute, não ouça conselhos de pessoas que não buscaram o conselho de Deus antes. E o suborno pode apodrecer o coração do sábio. Por isso nós precisamos dar tempo ao tempo. Espera. Deixe que o sábio repreenda você, que você receba a repreensão do sábio. Mas espere, dê tempo ao tempo, vá ouvindo as repreensões do sábio, para ver se elas condizem com a palavra de Deus, se elas condizem com o que Deus tem dito. Muitos sábios, muitas vezes, são apodrecidos em seu coração, são corrompidos pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, pela glória. Por isso nós precisamos esperar, porque de repente nós podemos passar um tempo e começarmos a dar ouvidos a um sábio que já não tem mais o fruto do Espírito crescendo dentro de si, mas o seu coração foi dominado pela corrupção e apodreceu. Dê tempo ao tempo. E ele fala a respeito o quê? Da ira. Olha, ele fala da paciência, né? Que é melhor, a conclusão dos assuntos é melhor do que o seu início. E a paciência vale sempre mais do que a arrogância.
É a mesma coisa que ele estava falando a respeito da morte e da vida. A morte, o momento da morte, da partida, ele é muito mais importante do que o momento do nascimento. Porque quando você nasce, você não tem amigos. Você não construiu uma história, você não construiu relacionamentos. Você não errou e também não acertou, você não viveu a vida ainda. Você é um ser vivo, mas que ainda não desenvolveu a vida nesse planeta. Não sabe o que é a felicidade, a alegria, o que é o sorriso, o que é a tristeza. Por isso a morte, quando nós morremos, nós construímos uma caminhada cristã, nós construímos relacionamentos, nós tocamos a vida de pessoas e fomos tocados por outras pessoas. Por isso a conclusão da vida é melhor do que o seu início. Assim, ele fala que a conclusão de alguma coisa é melhor do que o seu início. Quando, há alguns anos, eu comecei como pastor, havia toda a insegurança. Poxa, primeiro ministério, primeiro dia de ministrar como pastor, realmente até ouvir as pessoas me chamarem de pastor era meio estranho, porque até então era só o irmão, aí de repente começava, pastor, e aí às vezes chamava de pastor e eu nem atendia, porque eu achava que não era comigo, porque era o início. Depois de alguns anos, a gente adquiriu mais experiência, e eu peço a Deus que o final do meu pastorado seja muito melhor do que o início dele, que ao final eu possa ter realmente cumprido o propósito para o qual o Senhor me chamou, e pessoas tenham sido alcançadas através da ministração da palavra, do pastoreio realmente compromissado com o Senhor. Que a conclusão da sua vida, meu irmão, seja muito, muito mais valiosa do que o início dela. Que você, como um cristão, você possa entender que a cada dia nós vamos sendo transformados à medida que nos aproximamos da palavra. E possamos aprender também o quê? Que a irritação não tome conta do nosso espírito rapidamente, porque a irritação, a ira, ela habita no coração dos tolos. Quando nós damos espaço para a ira, para a irritação, para vermos como pessoas irritadas, nós não damos espaço ao Espírito Santo para exercitarmos o amor, o perdão, a misericórdia, para compartilharmos da graça que nós recebemos de Deus. Se você ficou irritado com alguém, se você se irou com alguém, espera a sua ira esfriar. Espera a ira esfriar, porque depois vai ficar muito mais fácil de você quebrá-la. Mas espere a ira esfriar aos pés do Senhor, buscando a presença de Deus. Não vá tomar decisões precipitadas no calor do momento, porque é muito complicado quando a gente toma decisão quando está muito triste ou quando está muito alegre, porque nós somos movidos pela emoção, e via de regra, quando a gente toma decisão desse jeito, a gente acaba caindo no erro. Por isso que lá no capítulo 5 de Eclesiastes, se eu me lembrei agora, ele fala para a gente tomar muito cuidado quando a gente entrar na casa do Senhor, para fazer um voto, para fazer uma promessa a Deus, e aí depois a gente não cumpre essa promessa. Ele fala, não seja tolo e apressado de fazer uma promessa a Deus que você não vai conseguir cumprir depois, porque Deus vai cobrar essa promessa. Ele fala o que é melhor você entrar para ouvir primeiro. Ouça, tenha uma reflexão sobre aquilo que você ouviu, para que depois você possa falar alguma coisa ou fazer alguma coisa para com Deus. E essa época é uma época boa para a gente fazer besteira, para a gente fazer promessa que depois a gente não vai cumprir. Fim de ano, o ano que vem eu vou orar mais. Eu não vou faltar em nenhuma reunião de oração, não vou faltar em nenhum culto, eu vou estar em todos os estudos bíblicos, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou ler a Bíblia inteira no ano que vem. E aí quando acontece a primeira, a segunda dificuldade, a gente já começa a desanimar. Eu já não vou para a igreja hoje, eu estou cansado de orar, eu estou cansado do estudo. Mas você esqueceu da promessa que você fez? Deus não te obrigou a fazer promessa nenhuma, foi você que fez.
Então toma cuidado, dê tempo ao tempo, aprenda a ouvir para depois falar, aprenda a esperar, refletir, para que depois você possa realmente tomar uma decisão, agir de acordo com a sabedoria que nós temos que aprender, porque se a gente acaba tomando decisões movidos pela emoção, se nós guardamos irritação, ira no nosso coração, a palavra nos diz que isso não faz sentido, é pura vaidade. Vaidade, correr atrás do vento. Então você quer viver um 2021 de forma sábia? Primeiro, reconheça as suas limitações. Segundo, dê tempo ao tempo. Terceiro, vamos lá, verso 10. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje. Porque não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança, e é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol. Pois o abrigo da sabedoria é como o das muitas riquezas. Todavia, a vantagem do saber é essa: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele encurvou? Em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveita bem. Quando os dias maus chegarem, reflita: Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. O que a gente aprende como uma terceira lição para viver uma vida, um 2021 de forma sábia? Aprenda a viver cada momento de acordo com o tempo presente. Nós precisamos aprender a fazer isso, porque nós muitas vezes somos tomados por uma nostalgia, né? Ah, mas quando eu era criança, as coisas eram assim. Quando eu era adolescente, nós brincávamos assim, nós íamos de um jeito, nós passávamos o dia na rua jogando bola, tomando chuva, subia morro, escalava e tal. Mas hoje a juventude de hoje só quer saber de videogame, só quer saber de computador, só quer tecnologia, né? E não sai, tal. Cada momento é para ser vivido de acordo com o tempo presente. No nosso tempo, anos atrás, era um jeito de ser criança, um jeito de ser adolescente, um jeito de ser adulto, e à medida que o tempo ele vai passando, as coisas mudam. As coisas mudam, as pessoas mudam. Os tempos são outros, as pessoas são outras, as circunstâncias são outras, e a gente precisa aprender a viver. Não dá para a gente viver nessa nostalgia de mas no meu tempo. E também não dá para condenar o tempo presente, porque ele não está completo. Nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo em completude. Nós estamos vivendo da mesma forma, por exemplo, como é que você vai condenar lá nos tempos quando Jesus veio como Messias? Você vai condenar as pessoas. Não, mas será que ele é mesmo Jesus? Não acredito, não vou acreditar não. Deve ser mentira. Deve ser mais um charlatão, mais um falso profeta. Eles estavam vivendo o presente deles. E é muito difícil a gente viver o nosso presente. Porque nós temos que tomar decisões importantes todos os dias. E as nossas decisões, elas vão impactar não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Assim como as decisões que foram tomadas há 2000 anos atrás, impactaram a vida daquelas pessoas. Você imagina uma pessoa que estava em um domingo de Ramos, enquanto Jesus adentrava Jerusalém, ele estava: Hosana, Hosana, o que vem nas alturas, em nome de Deus, em nome do Senhor, glorificando ali a entrada de Jesus. Essa mesma pessoa, depois de alguns dias, movido pela emoção, movido pelo povo, movido pelos acontecimentos e circunstâncias, no domingo exaltando o Senhor, na sexta-feira crucifica-o, e que o sangue dele recaia sobre nós e sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. E aí,
o Messias sendo pendurado na cruz, e mesmo da cruz ele dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E quando o Messias expira, está consumado, tetelestai, o seu espírito é entregue nas mãos do Pai, naquele momento houve trevas, houve terremoto, e alguém diz assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus, e nós o matamos. Você imagina o coração dessa pessoa? Meu Deus, o que eu fiz? Onde é que eu estava com a cabeça? Me deixei levar. E muitas vezes nós também somos assim. Nós nos deixamos levar por uma perda de um emprego. Nós negamos Jesus porque perdemos o emprego. Negamos a Jesus porque de repente tem um determinado dia em que a gente não tem para comer aquilo que nós gostaríamos. E aí a gente começa a reclamar, a murmurar, a reclamar com Deus. Senhor, poxa vida, eu sirvo o Senhor e tal, e só isso que eu tenho para comer? Eu queria comer uma picanha, mas eu só tenho carne moída. Dê glória a Deus pela carne moída. Só tem ovo, dê glória a Deus pelo ovo. Não tem nem o ovo, dê glória a Deus que você tem a oportunidade de fazer um jejum. Todos os acontecimentos são oportunidades que Deus nos dá. O problema é que a gente não consegue enxergar isso, porque estamos tão contaminados pelo tempo presente que não conseguimos enxergar, e aí nós condenamos o ano. Muitas pessoas falam: não vejo a hora de acabar esse ano. E tem aquele desespero, vai que dá 23h59, e aí o relógio marca lá, ao invés de marcar 1º de janeiro de 2021, marca 1º de janeiro de 2020. Voltou. A pessoa se mata, se suicida. Por quê? Porque ela está desesperada para acabar o ano. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Nós vivemos limitados ao tempo, Deus não. Nós achamos que o fato de mudar o calendário, de mudar o mês, todos os nossos problemas se resolveram. Vai chegar 2021, vai ter vacina, a Covid vai ser vencida e acabou, e aí a gente vai poder sair, vai poder viajar, vai poder abraçar, Aonde é que você está colocando a sua esperança? É na vacina? É na possibilidade dessa doença ser vencida? Porque se você está colocando a sua esperança na vacina, o governo já falou que a partir do momento que começar a vacina aqui no Brasil, porque em outros lugares já começou, no mínimo 16 meses para vacinar todo mundo. Só que assim, todo mundo que já está, ok? E as pessoas que vão nascendo? Esse negócio ainda vai longe, até vacinar realmente todas as pessoas. E detalhe, se realmente for propósito de Deus o seu tempo de vida, talvez você não morra de Covid, mas morra atravessando a rua. Morra sentado na sua casa, num sofá, assistindo televisão. Você infarta. Não, a minha vida, a sua vida, não está na vacina, não está no governo. A minha e a sua vida estão nas mãos de Deus. Não é porque vai passar de 2020 para 2021 que as coisas vão mudar. O que muda precisa mudar é a nossa atitude diante das circunstâncias. Nós precisamos mudar. O tempo ele continua sendo contado. É apenas algo que nós fazemos. Porque às vezes, eu estou com tantos anos já de vida, porque a gente faz a contagem de anos. Deus não está preocupado com quantos anos você tem. Ele está preocupado com a motivação do seu coração. Você pode ter 80, 90, 100 anos, mas se o seu coração for um coração disposto a servir ao Senhor, Ele vai te usar, aonde quer que seja. Agora, se você é um adolescente, um jovem, cheio de vigor e de energia, mas não tem disposição e nem de coração para servir a Deus, talvez você morra. Morra rapidamente. Então, se você quer viver um 2021 de forma sábia, reconheça as suas limitações, dê tempo ao tempo,
aprenda a viver cada momento de acordo com o tempo presente. Mais um, a partir do verso 15, vamos lá? Nesta vida vazia e sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu jovem por causa da verdade, e um ímpio que desfrutou da vida longa apesar da sua malignidade. Não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, por que deveria destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejas mau demais, nem insensato demais. Por que apressar o dia da tua morte? É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. A prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Não dê muita atenção às palavras, a todas as palavras que dizem sobre você. Assim, não te decepcionarás ouvindo teu próprio servo te amaldiçoar. Porquanto, em teu coração, você sabe também que você já falou mal dos teus companheiros muitas vezes. Essa é uma outra parte, né? Que nós diríamos o quê? Busque equilíbrio para viver a vida como ela é. A sabedoria, ela está no equilíbrio. Nós precisamos entender uma coisa muito importante, né? E isso aqui a palavra nos traz de forma clara. Muitas vezes a gente vê pessoas boas, né, aos nossos olhos, pessoas que viveram de forma justa, pessoas que nós gostamos. Por que Deus permitiu que esta pessoa morresse e não levou aquele outro infeliz que está lá causando sofrimento, dor, tristeza? Por que levou essa pessoa que ajudava tantas pessoas, que ministrava a palavra, que vivia um cristianismo que inspirava pessoas, e deixou aqui este ímpio, filisteu incircunciso, filho do diabo maligno, que só traz tristeza, dor e sofrimento? E a gente muitas vezes não compreende essas coisas. Não entendemos, e com isso a gente sofre. E a palavra de Deus, ela é muito clara para a gente. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Provérbios, né, um livro de conselhos, e a gente fala assim, olha, então se eu fizer isso, vai acontecer isso, ok? Ok, no mundo perfeito seria isso, no mundo perfeito, não no mundo em que nós vivemos, porque o mundo em que nós vivemos não é perfeito. O mundo em que de repente vai levar um marmitex para alguém que está passando fome embaixo da ponte e assaltado e morto por um ladrão que está passando, por um drogado que num momento de êxtase vai, aflige o outro, mata, tira a vida daquela pessoa que estava fazendo bem. E a gente fica, mas ele foi levar uma cesta básica, ele foi levar um marmitex e ele foi morto. E a gente fica, eu quero justiça, eu quero... Peraí, que justiça que você quer? Porque a nossa justiça é que essa pessoa seja morta, presa, né? Mas a justiça de Deus é que ela seja transformada, que ela reconheça o seu pecado e que ela se entregue a Jesus. Essa é a justiça de Deus. Por isso o Senhor Jesus veio ao mundo. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Mas nós, no momento, como já vimos, né, de emoção, nós queremos justiça. Prende, mata. Por quê? Porque tirou a vida daquele que era bom. E aí a gente lê, por exemplo, como eu falei, o livro de Provérbios. Tem tanto conselho bom lá em Provérbios. Eu já li várias vezes Provérbios. E quanto mais eu leio, né, eu fico, Senhor, como seria bom se o nosso mundo fosse perfeito? Porque isso aqui funciona no mundo perfeito. E esse sábio, ele faz exatamente esse contraste. Ele fala, olha, se você... Porque o livro de Provérbios é um livro de conselhos principalmente para jovens. Jovem, procura fazer o que é o certo, procura seguir o caminho do Senhor, procura guardar o seu coração. Ele faz várias instruções ali.
serve para o jovem e para o adulto, para todos nós. E aí a gente fala assim, olha, então, mas se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso. E aí eu chego em Eclesiastes, aí o sábio fala assim, tem coisa que eu estou vendo aqui nesse mundo que não faz sentido. Eu vejo um justo morrendo cedo, mesmo com toda a sua justiça. E vejo um ímpio, maligno, vivendo tantos anos apesar da sua maldade. Não faz sentido isso. E quando eu olho o capítulo 9, no verso 11, ele fala assim, olha, observei ainda e notei que debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar. E nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra. Pois o tempo e o acaso afetam todos indistintamente. Temos que buscar equilíbrio na nossa vida, porque senão nós vamos ver essas coisas que aparentemente não fazem sentido, porque nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado. Então tem muita coisa que acontece aqui que não deveria acontecer. Por exemplo, nós vemos os pais enterrando filhos a rodo. São muitos pais que enterram filhos dia após dia. Isso não era para acontecer. A ordem natural das coisas seriam os filhos enterrarem os seus pais. Mas nós não vivemos num mundo perfeito. E neste mundo que jaz no maligno, quantos pais não sofrem por causa de filhos que fizeram escolhas erradas e que tiveram seus dias abreviados por causa de tamanha maldade? Por isso ele diz, olha, procura ser equilibrado na sua vida. Não seja muito justo e nem muito ímpio. Não seja legalista demais e nem libertino demais. Não seja tolerante demais e nem intolerante demais. Procure equilíbrio, porque senão você vai acabar chegando num momento em que você vai estar condenando o que Deus aceita e aceitando o que Deus condena. Nós precisamos buscar equilíbrio nos nossos relacionamentos, precisamos buscar equilíbrio para as nossas emoções. Não fique ansioso ou ansiosa demais, porque isso pode levar você a um infarto, a uma depressão, a uma síndrome do pânico, a uma síndrome de ansiedade profunda e, em casos mais intensos, a um suicídio. Não busque os extremos. Não queira ser bom demais e também não seja ruim demais. Seja uma pessoa equilibrada. Saiba o momento certo de você desobedecer uma ordem. Uma ordem que de repente você recebeu, mas que ela vai contra a vontade de Deus. Esse é o momento de você desobedecer essa ordem. Porque não existe ordem que esteja acima da palavra do Senhor. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Precisamos tomar cuidado com isso. Porque senão, amados, se a gente vive nos extremos, nós vamos abreviar a nossa vida nessa terra e vamos aumentar os nossos dias de sofrimento. Se você sofre demais num casamento ruim, se você de repente tem os seus filhos que são desobedientes, ou pais que são muito, absurdamente autoritários, procure equilíbrio no Senhor. Procure equilibrar as suas emoções e a sua razão na palavra de Deus. Porque senão você não vai aguentar. Quantos desgostos nós temos na vida? A vida muda a todo instante. Os tempos e as circunstâncias estão em constante mudança. As pessoas mudam constantemente. E nós precisamos ser flexíveis.
Nós precisamos aprender a conviver com os ímpios sem nos tornar ímpios. Nós precisamos aprender a conviver com pessoas más sem deixar que a maldade tome nosso coração. Isso é viver realmente com um equilíbrio de vida, como Paulo. Olha, eu me fiz louco para ganhar os loucos, mas ele não era louco. Eu me fiz ímpio para ganhar os ímpios, mas eu não me tornei um ímpio. Nós precisamos entender isso. Precisamos buscar esse equilíbrio na nossa vida, para realmente, amados, viver a vida como ela é, porque a vida não é como nós gostaríamos que ela fosse. Se a vida fosse como nós... Você já parou para imaginar como você gostaria que a vida fosse? Todo mundo se dá bem, a igreja parece que é o céu na terra, todos compromissados, todos interessados, todos com o mesmo coração, com o mesmo objetivo, servindo ao mesmo Espírito, né? As famílias perfeitas, sem existir divórcio, sem existir outras abominações que nós vemos as pessoas praticando no mundo, uma justiça realmente sendo feita de acordo com a vontade de Deus. Seria a vida perfeita, não é verdade? Não tem gente passando fome, não tem gente passando frio, não tem gente embaixo da ponte, no meio dessa chuva que está caindo agora, né? Seria um mundo perfeito. Você fala A e as pessoas entendem o A que você está falando. Existe compaixão em todos os corações. Tudo o que nós temos é realmente repartido com todos para que ninguém tenha falta e que ninguém tenha em excesso, que os políticos sejam realmente honestos. Toquei na ferida, agora doeu, né? Pois é, que os políticos sejam realmente honestos, que cuidem das cidades realmente como Deus cuidaria. Isso seria a vida perfeita. Mas a vida perfeita aqui, ela não existe. E nós precisamos viver a vida como ela é, com todas as suas mudanças, com todas as suas transformações, com todo o pecado que habita, com todo o sofrimento, com toda a dor, com todas as frustrações, expectativas e frustrações e decepções. A gente tem que aprender a conviver com tudo isso. Por isso é importante nós buscarmos equilíbrio na sabedoria de Deus. Última parte, não, penúltima, vamos lá, a partir do verso 22. Todos esses conceitos, ou seja, tudo que a gente leu até agora, tudo que a gente viu, que ele está falando, todos esses conceitos analisei, refleti criteriosamente, mediante a sabedoria, e pensei, mediante a sabedoria, estou decidido a me tornar um sábio. Mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. A realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas. Que ser humano terá a capacidade de descobri-las? Por esse motivo, em meu coração, eu me dediquei a conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser de tudo o que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes ardilosas, é uma amarga morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Então declara o mestre: eis o que descubro ao examinar tema por tema, a fim de chegar a uma correta conclusão. Sim, durante essa minha busca, ainda inconclusa, entre 1000 homens, encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres, não achei nenhuma sequer. Sendo assim,
Eis a única conclusão que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Outra forma de viver 2021 com sabedoria é entender que a sabedoria, ela dá sentido à vida. Por que ela dá sentido à vida? Depois de tudo que nós vimos aqui, essas questões que aparentemente são vaidade, correr atrás do vento, essas coisas difíceis que muitas vezes a gente não compreende, a necessidade de compreender as nossas limitações, de dar tempo ao tempo, de aprender a viver cada momento de acordo com o tempo presente, de buscar o equilíbrio para viver a vida como ela é. Nós precisamos entender que é a sabedoria que dá sentido à vida. E foi isso que ele tentou fazer. Ele meditou, refletiu sobre todas essas coisas e entendeu que a realidade, a verdade estão distantes de nós como seres humanos. São coisas incompreensíveis e profundas demais que ele não consegue entender, nem compreender. E não existe nenhum ser humano que seja capaz de compreender o plano perfeito de Deus para a eternidade. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele se dedicou a entender o quê? Olha, eu vou me dedicar a conhecer, a raciocinar, a pesquisar e saber a razão do quê? De tudo o que há para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. Qual é a raiz do mal? Qual é a raiz do mal que leva uma pessoa a praticar uma loucura tão intensa de ser uma pessoa que vive de forma injusta? E ele foi pesquisar, foi buscar, porque ele fala de uma vida que existe debaixo do sol. E essas reflexões são sobre a vida que está debaixo do sol. A nossa vida. Existe uma vida acima do sol. E quando ele observa todas as coisas, ele faz uma relação entre a mulher como sendo uma armadilha, que o coração, né, essa mulher ímpia é como uma armadilha. O seu coração é como uma rede e as suas mãos são como grades que prendem os tolos, aqueles que gostam de viver no pecado. E ele diz o que? Ele faz o contraste. Existe a sabedoria do mundo, que é representada por esta mulher, e existe a sabedoria de Deus. E quem busca a sabedoria de Deus vai fugir desse tipo de sabedoria. Eu não vou me deixar cair na rede da sabedoria do mundo, não vou me deixar prender pela sabedoria do mundo, mas eu vou buscar a sabedoria de Deus. Mas aquele que vive em pecado, esse vai se deixar cair, prender pela sabedoria do mundo. E eu na minha leitura, na minha conjectura da palavra, eu acho que ele aqui está fazendo uma profecia, quando ele diz que ele procurou na terra, dentre todos os homens, ele só achou um justo, mas entre as mulheres ele não achou nenhuma. Eu creio que esse justo que ele diz ter encontrado é aquele. Sabe quem é o justo? Jesus. Porque não existe entre ser humano, entre os homens, não tem nenhum justo. Ele só encontrou um: Jesus. Ele é o justo. Ele foi o único justo que foi encontrado. Fora ele, não existe nenhum justo entre homens e mulheres, não existe ninguém na humanidade que seja realmente justo a não ser Jesus. E por isso ele concluiu que Deus criou o ser humano justo. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, mas nós nos deixamos envolver pelas ilusões, pelas seduções que o mundo nos apresenta. E dia após dia nós infelizmente caímos nessa rede de sedução e de ilusão que o mundo nos apresenta. Nós, lá antes da queda, fomos criados justos, à imagem e à semelhança de Deus.
Mas à medida que abrimos espaço para o pecado, nos corrompemos e passamos a nos parecer mais com o mundo do que com Deus. Então é a sabedoria que dá sentido à vida. Por quê? Entre todos os homens ele achou apenas um justo. E aí a gente para pensar, né, na nossa pergunta: como viver um 2021 com sabedoria? Eu já encontrei o único justo que esse sábio diz que existiu na face da terra. E quando eu leio o verso 1 do capítulo 8, ele diz assim: quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz a sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. O último conselho é que a sabedoria transforma a nossa vida. Andar com sabedoria transforma a nossa vida. Mas quem é o sábio? Quem é o sábio? E que sabedoria é essa? Quem é a sabedoria e quem é o sábio? Será que a sabedoria é alguma coisa? Será que a sabedoria é algo que a gente vai pegar, que a gente vai cheirar, vai comer, vai ler? Quem é a sabedoria? Quem é o sábio? E para responder essa pergunta, eu peço que você abra comigo a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, deixa eu achar aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Essa é a resposta para a gente saber quem é a sabedoria ou o que é a sabedoria. Todavia, para os homens, para os que foram convocados, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por que Paulo declara isso? Porque ele estava ali no meio de um povo, no início de uma igreja onde existiam dois tipos de pessoas. Uns queriam milagres. Não, eu quero ver milagres, eu quero ver coisas extraordinárias. E os outros queriam ouvir palavras de sabedoria. Paulo não estava ali para satisfazer os desejos do povo. Ele estava ali para ministrar a Cristo. E não apenas o Cristo, mas ele crucificado. Ele estava ali para ministrar o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele não ministrou apenas milagres, ele não ministrou apenas palavras de sabedoria, mas ele ministrou a plena sabedoria de Deus manifestada no Cristo crucificado. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, se você busca viver um 2021 de forma sábia, com sabedoria, reconheça as suas limitações, aprenda a dar tempo ao tempo, tenha paciência, aprenda a viver cada momento de acordo com o tempo presente, busque equilíbrio para viver a vida como ela é, compreenda que a sabedoria dá sentido à vida, e que caminhar com a sabedoria vai transformar a sua vida. De que forma? O princípio da sabedoria é o temor a Deus e a obediência à sua palavra. São conselhos simples para você enfrentar um ano que está por vir, mas que aos olhos de Deus o calendário não vai mudar, mas o que precisa mudar são os nossos corações. Cada um de nós precisamos mudar
para enfrentar as circunstâncias ao nosso redor. E à medida que a sabedoria adentra os nossos corações, nós vamos aprender a fazer aquilo que era um pedido de Moisés no Salmo 90. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Viver com a sabedoria vai dar sentido à sua vida, vai dar sentido às suas decisões, vai dar sentido à sua existência, vai trazer alegria aos seus relacionamentos, vai trazer paz à sua vida, à sua casa, à sua família. Que em nome de Jesus nós possamos seguir esses exemplos simples, esses conselhos simples de um sábio que viveu há muito tempo, mas que parece que ele está aqui neste momento, nos instruindo a viver novamente, de acordo com a palavra de Deus, mediante as circunstâncias que nos envolvem. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este ano que está se findando, por este último domingo de 2020. Te agradecemos por cada dificuldade que nós passamos, porque são oportunidades de crescimento do Senhor para nós. Te agradecemos por cada conquista que tivemos no decorrer desse ano. Te agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que partiram, porque nós tivemos o privilégio de estar com elas, de fazer parte de suas vidas, de criarmos uma história, de podermos sentir saudades dessas pessoas, que nós possamos, em nome de Jesus, realmente ser gratos ao Senhor por aqueles que foram e também por aqueles que ficaram e que estão até esse momento conosco, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem aberto o nosso entendimento e o nosso coração para entender e aprender a viver um dia de cada vez, enfrentando cada dificuldade que o dia traz, um de cada vez, como o Senhor mesmo nos disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Que nós possamos buscar equilíbrio para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para as nossas emoções e para a nossa razão, para sermos pessoas mais saudáveis, mais equilibradas, pessoas que tenham palavras de vida para compartilhar com aqueles que estão famintos da Tua palavra e sedentos da Tua presença. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos aprender a viver o tempo presente com os olhos na eternidade. Entender que o momento presente, que o cronos, esse tempo que nós vivemos, ele tem limitações. Ele está limitado ao tempo do Senhor, ao kairós de Deus, ao momento em que o Senhor estabelece a vida, a morte, o abraçar, o separar, o refletir, e em cada momento nos prepara para o outro. O momento de nos afastarmos nos prepara para o momento de nos abraçarmos novamente. O momento de ficarmos em reclusão dentro dos nossos lares nos prepara para o momento em que toda a sua igreja poderá estar reunida no templo para adorar e louvar ao Senhor, junto com todos os nossos irmãos, e juntos fazemos um grande culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, Pai. Os momentos de tristeza nos ensinam e nos preparam para os momentos de alegria. Os momentos de lágrimas nos preparam para os momentos de sorrisos. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos olhar este ano, fazer uma avaliação da nossa vida e realmente tomarmos decisões diferentes para o próximo ano, para que possamos ser pessoas diferentes, para que possamos colocar diante do Senhor, Deus, esses planos, a fim de que o Senhor os valide conosco. Que possamos construir planos para 2021 com o Senhor, não sozinhos. E nos fortaleça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Que nós, em nome de Jesus, possamos dar lugar para o Senhor em cada coração, em cada mente, para que possamos resplandecer a glória do Senhor em meio a um mundo de trevas, um mundo que não é perfeito,
para que possamos aprender a viver cada dia, um dia de cada vez, para a glória do Teu santo nome. É no amor de Deus, na graça de Jesus Cristo, nas consolações e na comunhão do Espírito Santo, que agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um momento de celebração, de culto ao Senhor, e que em nome de Jesus nós possamos ir em paz, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, meus queridos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que continuemos a buscar a presença do Senhor com real disposição de coração, e com tudo que temos e tudo que somos, possamos glorificar o Teu santo nome. Amém. Deus nos abençoe.